Prezada comunidade, eu sou Márcio Rabelo, sou agente pastoral da paróquia do Moropóia, comunidade de São Francisco. Atualmente estou na comunidade de Santana, quer dizer, paróquia de Santana. Esse ano, que a gente comemora os 50 anos que a igreja celebra o mês da Bíblia, né? Nosso aniversário de 50 anos. E nesse aniversário de 50 anos da igreja no Brasil, né, os nossos bispos escolhem a carta aos Gálatas, a carta de São Paulo aos Gálatas. É um momento interessante para se refletir essa carta, dado o contexto que nós estamos inseridos. Esse mundo pós-secular, esse mundo pós-moderno, no contexto de pandemia, refletir Paulo nos faz repensar o nosso ser cristão. E nunca a leitura de Paulo foi tão necessária como na realidade que nós estamos vivendo, nesse contexto de pandemia, e estamos no contexto aí anormal, né? Ou o novo normal. Por que é interessante estudar a carta aos Gálatas? Primeiro, a figura de Paulo, né, é essencial para o cristianismo, sobretudo para a nossa igreja católica. São Paulo é uma das colunas centrais da igreja, e no Novo Testamento a maioria dos escritos é de Paulo. Se eu não me engano, são 14 cartas dedicadas a Paulo. Dessas 14 cartas, 7 são cartas protopaulinas, que são cartas autênticas, ou seja, escritas diretamente por Paulo, segundo a maioria dos exegetas, dos estudiosos da Bíblia, dos biblistas. Então, as 7 cartas escritas por Paulo foi a 1 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios, Filipenses, Filemon, Gálatas e Romanos. São as 7 cartas protopaulinas, que são autênticas. As outras cartas são pseudônimos. São discípulos de Paulo que escreveram e dedicaram a ele. Então, a carta aos Gálatas, ela é específica porque ela foi escrita mais ou menos nos anos 54 a 55 da era cristã. E nesse contexto que Paulo escreve para a comunidade da Galácia, né, ou para a província da Galácia, ou para aquelas comunidades da região da Galácia, ele escreveu porque ele foi provocado. Por quê? No contexto do primeiro século da era cristã, sobretudo nos anos 50, nós tínhamos 2 grupos de cristãos. Os cristãos judaizantes, que eram aqueles cristãos de origem judaica, e tínhamos os cristãos grego-romana, que eram os cristãos de origem grega ou de origem romana, que não tinham base ou origem, né, judaica. E o que acontece? Havia um conflito, um antagonismo entre os cristãos greco-romano e os cristãos judaizantes. Os cristãos judaizantes diziam para os cristãos grego-romanos: você, para se tornar cristão, você tem que antes receber a lei, receber a herança. Então, eles queriam que os que não eram judeus, de certa forma, passassem pelas questões, pelas prescrições judaicas, pelas prescrições da lei judaica, que era, por exemplo, a circuncisão. Então, muitos cristãos judaizantes diziam que antes de receber a herança de Cristo, antes de eu ser cristão, eu teria que receber a tradição, né, de Moisés, a tradição de Abraão. E aí, o que acontece? Muitos desses cristãos judaizantes passaram a duvidar de Paulo. Essa é a intriga quando a carta foi escrita. Duvidar de Paulo, dizer que ele não era apóstolo, e duvidar de Paulo, dizer que ele não recebeu a herança dos apóstolos, que o evangelho dele não era um evangelho verdadeiro. Olha aí, com quem eles foram mexer com Paulo, aí Paulo escreve a carta justamente para dirimir essa situação. E uma das primeiras coisas, povo de Deus, que Paulo fala na carta é que ele é apóstolo porque ele recebeu a herança, a revelação direta do Senhor. Tem 2 bases
teológicas de Paulo, duas heranças teológicas que fazem com que ele seja verdadeiramente apóstolo, porque ele se diz que é chamado pelo Senhor, e em Damasco tem uma cristofania, uma revelação, que ele foi chamado pelo próprio Senhor. Então, ele se considerava apóstolo porque ele foi chamado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor ressuscitado. E em segundo, é a questão da teologia da cruz, da linguagem da cruz. Nós temos o querigma que é o anúncio da morte e ressurreição de Jesus, né? Que é a base do evangelho, o querigma, o anúncio. Esse anúncio da morte e ressurreição de Jesus é atualizado por Paulo. Paulo, ele atualiza o querigma, diz que é necessário inserir no querigma, além da morte e ressurreição de Jesus, a cruz. Paulo coloca dentro da constituição querigmática o elemento cruz. Então, para Paulo, vai dizer que a base do evangelho de Paulo é a cruz. É a morte, a ressurreição e a cruz de Jesus. Jesus é o crucificado, o ressuscitado é o crucificado. Nesse sentido, o que acontece? A carta aos Gálatas, ele vai explicar a questão da justificação, porque os judeus, os judaizantes, na verdade, aqueles cristãos judaizantes diziam que a justificação, ou seja, a configuração vinha pela lei. E Paulo vai dizer não. A lei é só uma pedagogia, ela é pedagógica para chegar até Cristo. A justificação vem a partir de Cristo. A partir da fé de Cristo. Só a fé em Jesus que vai me justificar. Não é a lei. Não que Paulo, ele não é contra a lei. Ele é contra as obras da lei. Porque os cristãos da Galácia, que estavam na comunidade, né, da Galácia, se achavam orgulhosos. Os judaizantes diziam assim, nós recebemos a lei de Moisés, nós recebemos a lei de Abraão, nós somos circuncidados, e esses aí são pagãos, receberam apenas a herança de Cristo. Nós recebemos Cristo e a lei. E Paulo vai dizer, a lei é necessária, mas a lei é só um caminho para Cristo. O essencial é Cristo, não é a lei. A lei é só um caminho para se chegar a Cristo. Então essas são as questões que são debatidas na carta aos Gálatas. E nessa carta, Paulo vai, de certa forma, trazer alguns elementos teológicos e dizer que o essencial é Cristo, a fé. Havia um antagonismo teológico na carta entre a fé e as obras da lei. Paulo não é contra a lei, mas contra as obras da lei. Ou seja, aqueles que se sentiam orgulhosos por praticar a lei. Ele vai dizer que eu não tenho que me sentir orgulhoso por praticar a lei. Mas a única lei, a síntese da lei toda, é o amor a Deus e o amor ao próximo. Sobretudo o amor ao próximo. Então, Paulo vai dizer que o novo homem em Cristo é um homem espiritual, que vai viver segundo o Espírito, e vai ter o que, na verdade, os frutos do Espírito. Vai, né, ser um homem vivificado, um homem cristológico nesse sentido. Então, essa é a teologia da carta. Existem outros elementos que ele discute na carta, mas são mais periféricos, né? Mas o essencial na carta é a questão da teologia da justificação. O que é a teologia da justificação? O que faz com que eu alcance a salvação não é as obras da lei, é Cristo. Cristo é o centro. Cristo é o elemento essencial. É a fé de Cristo. Não uma fé mágica, mas a fé que eu me torno um novo Cristo na comunidade. E esse Cristo, eu não preciso da prática da lei para me alcançar a salvação. Para me alcançar a salvação, eu tenho que viver a prática do Espírito. A prática da fé de Cristo. E essa fé de Cristo, ela é dada por herança a todos aqueles que recebem Cristo Jesus. Então, e essa prática cristã parte do amor, né? O amor é a herança dada por Jesus. Então, é através desse ágape, desse amor, que os cristãos são reconhecidos. Então, ele vai dizer, Paulo, não acredite nesse outro evangelho. Esse outro evangelho era o evangelho colocado para queriam impor aos cristãos grego-romanos que eles deviam, antes de ser cristãos, serem circuncidados e serem, de certa forma, receber a lei
antes de receber Cristo. E Paulo vai dizer, a lei é necessária, a lei tem um sentido apenas de chegar até Cristo, mas a plenitude, comunidade, é Cristo. Então, trazendo para os dias de hoje, para terminar, para sintetizar, trazendo para os dias de hoje, essa carta no contexto que nós estamos vivendo, de pandemia, um contexto onde a gente se tornou mais distante, mais família, ficou mais, de certa forma, reservado. É um contexto para a gente tirar aquilo que é periférico, ficar apenas no essencial, ver a nossa fé e dentro da nossa fé procurar para nós mesmos o que é o essencial da minha fé e o que é periférico. O que é periférico é necessário, mas não é essencial. E o essencial é essa fé cristológica, esta fé cristocêntrica, onde eu tenho que me justificar. É só Cristo que me justifica. É só Cristo que me leva a receber essa herança. E sem Cristo, né, na verdade, a gente acaba não sendo nada. Por isso que o elemento constituinte da teologia de Paulo, dentro da questão querigmática, é a morte, ressurreição e a cruz. Paulo coloca esse elemento. O centro da teologia de Paulo é a teologia da cruz, a linguagem da cruz. O Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou, ele passou pela cruz. E nós, hoje, no contexto da América Latina, no Brasil, essa pandemia, né, nós passamos também por uma grande cruz, mas essa cruz é um elemento que nos fortalece a nossa fé. Então, que São Paulo, que a nossa igreja, né, nós, enquanto comunidade, povo de Deus, possa nunca perder o essencial. O essencial é a fé em Cristo, a fé de Cristo que nos faz ser cristãos, hoje, amanhã e sempre.